Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, eu pensei bem ontem se eu ia trazer vídeo aqui pro canal ou não. E na verdade, assim, vamos lá. No domingo, eu subi o vídeo pós-jogo lá pra vocês, né? Depois daquele escândalo que foi lá no Morumbi. E eu tentei subir alguns shorts, trazer alguns shorts pra vocês, mostrando a entrevista do fantasma Rui Costa, o fantasma, né? Eu nunca tinha visto aquele cara aparecer. Se eu encontrasse com ele na rua, eu não ia saber quem é ele, né? O cara deu umas caras, não fazia ideia de quem era. E ele apareceu, mas ele apareceu por conta da ausência do Casares, que, né, aparentemente foi lá na CBF, não sei o que, e a CBF admitiu o erro, e aí a CBF afastou aquele ridículo, aquele árbitro mal intencionado. Não é um árbitro incompetente, é um árbitro mal intencionado, porque todo jogo do Palmeiras ele faz isso, e não é só contra o São Paulo, tá? Não é só contra o São Paulo, é todo jogo do Palmeiras. Seja contra o Flamengo, contra o Corinthians, esse cara já prejudicou todas essas equipes enfrentando o Palmeiras. Tá? Então ele não é um árbitro incompetente, ele é um árbitro mal intencionado. Tá? Porque se você for pegar, teve um jogo aí um jogo que aconteceu uma vez aí do Flamengo, que o jogador do Flamengo também escorregou e cometeu uma falta naquela ocasião fora da área, e ele foi e marcou a falta. E o pênalti escandaloso ele não marcou no domingo. Então é um árbitro mal intencionado. Então eu falo aqui com toda a propriedade do mundo que ele não é um árbitro incompetente, ele é um árbitro mal intencionado. E aí, gente, o Crespo também falou na entrevista coletiva sobre o escândalo. Ele falou que nunca viu isso em toda a vida dele, desde que ele acompanha futebol, desde que ele virou treinador, ele nunca tinha visto um escândalo tão grande quanto aquele. Ele até falou em espanhol para não, porque assim, a vontade que ele tinha, que é a mesma que nós temos, que inclusive eu falei no vídeo pós-jogo, até me exaltei lá no vídeo que eu trouxe para vocês, que tem coisas que a gente tem vontade de falar que, né, que infelizmente não dá para falar, mas que a gente tem muita vontade de falar. Aí ele falou do escândalo e tudo mais. E do outro lado, né, teve o Abel também, que, desculpa, Abel, eu era muito seu fã, sempre fui seu fã, né, cara. Mas assim, cara, hoje eu vejo que você é um cara que, véi, você é um cara muito sem noção, sabe? Você não, assim, não é nível de clubismo, não é questão de defender o seu clube, mas momento em que você poderia, por exemplo, expor ali o que aconteceu no jogo ali, velho, sabe? O lance o pisão no Marcos Antônio, o pênalti, as faltas no tapa, o tapa saiu sangrando, e o árbitro não deu nada, sabe? E você ainda puxar a sardinha pro seu time, velho. Meu, ali, até pelo tempo que você já tá no Palmeiras, velho, ali era um momento de você mostrar que você é um homem de verdade e assumir, cara. Assumir que seu time foi muito beneficiado, mas muito. Não foi pouco, não. Que o árbitro fez tudo que ele podia fazer pro seu time ganhar, ele fez. O que ele queria, ele fez, ele conseguiu. Aí o Rui Costa tava dando entrevista lá, aí o cara passou assoviando. Tem um repórter lá que falou que ele passou assoviando. Como que eu vou dizer pra uma pessoa que o cara é incompetente? Não, o cara é um cara mal intencionado mesmo. O cara com certeza é um cara mal intencionado. Claramente um cara mal intencionado. E aí, gente, a gente fica sem poder fazer nada. Porque é um presidente de torcida organizada que fala que se a gente depender da torcida a gente tá, né, ferrado, né? Claro que não usou essa palavra, ele usou outra palavra, mas é um presidente que o próprio Marco Aurélio Cunha, ele grava um vídeo, galera. Ele gravou um vídeo falando, né, porque o pessoal pediu muito para ele gravar o vídeo, ele gravou um vídeo falando sobre
Ele fala que o que ele falou, ele tá coberto de razão. Tá coberto de razão. É o presidente do São Paulo e todos que estão lá estão preocupados com a reeleição. O Belmonte está preocupado em ser eleito presidente. O Casares está preocupado em ser reeleito. Eles estão preocupados com a imagem deles, sabe? Eles não estão nem aí, pessoal. Eles não têm poder de bastidor para poder conseguir, entendeu? O que eles conseguiram foi afastar o árbitro. Ah, mas vai afastar o cara para aperfeiçoamento. Ah, você tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Todo jogo o cara vai prejudicar um time. Não adianta você afastar. Tantos árbitros aí já foram afastados, voltaram. E continuar a mesma bagunça, a mesma zona de sempre. Sabe? Os caras continuaram prejudicando as equipes. Tá? No final de semana foi o Grêmio, foi o São Paulo, foi o Botafogo. Na próxima rodada, quem será? Próxima rodada vai ser o Ceará, vai ser o Sport, que vai ser prejudicado por essa arbitragem podre, tá, gente? Quando a gente vem falar da arbitragem, a gente não tá falando só do São Paulo, porque isso estraga o futebol em geral. O futebol é algo bonito, é algo que a gente gosta de assistir, de apreciar. Mas quando tem esses caras aí que estragam o futebol, não é o jogo do São Paulo, não é só, é o futebol em geral, eles estragam o futebol, né? E o Marco Aurélio Cunha tá coberto de razão. Eles estão preocupados com a reeleição, estão preocupados com a imagem deles, né? Eu queria muito, sei lá, poder ver o Marco Aurélio Cunha um dia voltar a ser presidente do São Paulo, porque ele tem culhão, pelo menos ele expõe as coisas. Eu fico, pra mim, isso na minha cabeça, tá, gente? O Marco Aurélio Cunha como presidente do São Paulo e aquele jornalista do SBT, o César Filho. Sabe o César Filho? César Filho, uma vez ele participou no programa, acho que foi no programa da Band, foi no programa do aquele carinha que que fazia o melhor da tarde, não. Ele produziu um programa de tarde pra noite na Band lá, que hoje não é mais da Band, não sei nem que fim que levou ele. É que ele fazia inclusive o quadro do que fim levou, né? O César Filho uma vez participou lá, cara, e a forma como o César Filho falava tudo, cara, eu falei, esse cara tem que ser diretor de São Paulo. Porque não é só sobre torcer pro São Paulo, é sobre ter conhecimento, cara. Eu olhava ali, eu via o cara tem um conhecimento absurdo sobre futebol. Eu falei, esse cara daria muito certo como diretor de São Paulo. O cara é jornalista, ia casar bem. Mas Marco Aurélio Cunha, presidente de São Paulo, e o César Filho, diretor de futebol. Ia ter uma mudança muito grande lá dentro, pode ter certeza. Muito grande. Muita coisa ia mudar lá dentro. Mas, enquanto continuar esse grupo político aí, né, gente? Infelizmente vai ser mais dos mesmos, tá? E só pra terminar de falar o que eu tava falando do Abel, né? Que eu acabei interrompendo pra trazer outros assuntos, né? Que eu falei que o Abel devia ser homem suficiente pra assumir os erros. Ele teve a cara de pau de falar que o Bobadilha tinha que ser expulso lá numa jogada lá. Desculpa, Abel, você é uma piada, velho. Você é uma piada. Depois de tanto escândalo, de tanto lance que o cara não deu pro São Paulo, lances muito piores, lances em que o jogador do São Paulo saiu sangrando, com a cara sangrando. E você ainda tem a cara de pode falar que o jogador do São Paulo é que tinha que ter sido expulso. Tem um lance lá, acho que do Alan Franco, que ele tinha que ter sido expulso. Que ele deu meio com a cotovelada no cara do Palmeiras. Tinha que ter sido expulso também. Tinha que ser. O que é justo é pra ser justo. Futebol é ser justo. Realmente, o jogador do São Paulo tinha que ter sido expulso ali. Não o lance do Bobadilha. Mas o lance do Alan Franco, sim, ele tinha que ter sido expulso. Mas o árbitro também não deu, porque além de mal intencionado, ele também tem um pouco de incompetência, né? Mas ele é mais mal intencionado do que incompetente, né? E aí agora, gente, tem parada pra data FIFA. Essa lástima que é essa data FIFA. Eu sinceramente eu não entendo, cara. Pra que isso, velho? Nossa, cara. Essa data FIFA é a pior coisa que existe. Não tinha que parar o Campeonato Brasileiro por causa de data FIFA, não. É ridículo isso, cara. É ridículo. E
é isso, gente. Não tem muito mais o que trazer aqui do São Paulo, não, porque né, só trazer mais a nossa indignação, né? Galera, eu queria trazer outra coisa aqui. Aproveitar, né? Já que a gente nunca falou aqui no canal também. Tá tendo Libertadores feminina, tá? E o São Paulo ontem perdeu de 1 a 0 pro Colo-Colo. São Paulo perdeu de 1 a 0 pro Colo-Colo. Meu, assim, não desmerecer o futebol feminino, mas é fraco, né, gente? O futebol feminino é fraco. Não tem. Até que o São Paulo até que se portou bem dentro de campo, até que fez uma partida razoável, mas perdeu, tá? O São Paulo tinha ganhado a primeira partida. São Paulo tinha ganhado a primeira partida da Libertadores. Deixa eu só recordar aqui contra quem que foi, galera. Foi na sexta-feira esse jogo. São Lourenço, 2 a 0 na sexta-feira. E ontem jogou e perdeu de 1 a 0. Agora vai enfrentar o Olímpia. Olímpia fora de casa. E pega o Olímpia fora de casa. É isso aí. E no dia 9 do 10. No dia 9 do 10 pega o Olímpia. E, bom, eu não tô acompanhando assim muito o futebol feminino, mas pra quem gosta, né, tá aí, ó. O resultado aí do jogo aí, o São Paulo perdeu e joga na quinta-feira mais uma vez aí. Terceira rodada da Libertadores. Bom, gente, quero que vocês comentem aí embaixo, né? O que vocês pensam a respeito de tudo isso. Eu, sinceramente, é que nem o amigo nosso falou no grupo lá, né? Ele sempre fala, às vezes, o desânimo é tão grande que às vezes dá vontade de deixar de ser torcedor. Só que tem uma coisa, né, gente? A gente não vai deixar de ser torcedor, sabe por quê? Porque a gente representa essa instituição e a gente não vai deixar esses caras fazendo o que querem com São Paulo. Quer dizer, a gente não tem muito o que fazer, mas esses caras um dia vão embora e a gente vai continuar aqui, né? A gente vai continuar aqui. Eu, pelo menos, vou continuar aqui junto com vocês e trazendo conteúdo e, assim, vamos mostrar que a gente tem força também, né, gente? Mostrar que tem força também. A gente não vai deixar de ser torcedor, a gente não vai deixar de torcer, porque o São Paulo é muito maior que tudo isso. Muito maior que tudo isso. Bom, gente, é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu. E agora, sem jogo, né? Porque agora tem parada pra data FIFA.